sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse período bem interessante, vamos aproveitando para dar continuidade ao estudo da obra Desobsessão. É a 15ª obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje entraremos no capítulo 43, intitulado Atitude dos Médiuns, parte 2. Na semana passada vimos a primeira parte e agora vamos ver a segunda parte. Vamos observar, gente, o trabalho de André Luiz na estruturação de um comportamento espírita. A gente não está aqui comparando nem desmerecendo quaisquer outros setores espiritualistas com as suas práticas. Mas a gente está pensando em legitimar um comportamento espírita para a prática mediúnica, já que nós exercemos a mediunidade dentro da casa espírita. Então, ele começa dizendo assim: ainda mesmo quando o médium é absolutamente sonâmbulo, incapaz de guardar lembranças posteriores ao socorro efetuado, semi-desligado de seus implementos físicos, dispõe de recursos para governar os sentidos corpóreos de que o espírito comunicante se utiliza, capacitando-se, por isso, com o auxílio dos instrutores espirituais, a controlar devidamente as manifestações. Então, aqui, ele está falando da questão do transe, né? E a palavra transe, ela é bem estudada na obra No Invisível, em que Leon Denis fala sobre o transe e a mediunidade. Ele fala que o transe é esse estado mais ou menos anômalo, né? Não é doentia, mas é anômalo, em que as ondas, há uma mudança do padrão vibratório. Ele diz, então, vamos dizer que o espírito vibre em 100 e o médium vibra em 10. Eu estou colocando aqui a minha proporção, né? Ou então o espírito vibra em 20 e o médium em 10. Então é necessário que o médium suba um pouco até o 15 e o espírito desça um pouco até o 15, né? Para que haja essa conjugação. É o chamado transe. E quanto mais aprofundado é o transe, quer dizer, melhor o médium vai poder interpretar o pensamento do espírito. Por isso, meus amigos, que fica um pouco difícil a comunicação mediúnica em qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer hora. Porque há de haver um ambiente, há de haver um silêncio. No outro dia alguém perguntava assim, por que os espíritos só querem falar com a gente de madrugada? Só querem falar com a gente assim, fora do horário, tudo isso. Eu pensei, porque de madrugada é hora que a gente está quieto. Porque durante o dia, vamos pensar, quantas pausas nós conseguimos fazer? Quantos minutos de silêncio a gente consegue instaurar no nosso dia? Com certeza, né, meus amigos, muito poucos, né? E isso faz com que a gente viva numa turbulência e numa não vontade de mudar o padrão vibratório. A gente fica concentrado nos nossos quefazeres, né? Nos nossos interesses, nas nossas prioridades, que não são, por enquanto, as prioridades espirituais. E em função dessa fixação nossa, né, a gente não consegue ouvir outra coisa que não seja nós mesmos. Ou então, a gente até ouve, mas aqueles que estão tão sintonizados com os nossos interesses, com as nossas aspirações, que acaba parecendo até que é o nosso próprio pensamento. E muitas vezes essa influência oculta que está centrado naquilo onde nós colocamos nosso tesouro. Então, meus amigos, a proposta
da mediunidade com Jesus, do exercício mediúnico na casa espírita, se nós pensarmos bem, é um treino em relação ao egoísmo. É aquela hora em que eu voluntariamente, porque toda atividade mediúnica, ela é uma atividade voluntária, eu me preparo, saio da minha casa para chegar até a casa espírita e ali oferecer o meu melhor, oferecer aquilo que eu tenho de mais valioso, que é o meu tempo, né? Oferecer minhas possibilidades para que os espíritos consigam se expressar, seja no socorro pessoal, no socorro próprio, seja naquelas outras situações em que eles vão dar orientações. Mas, de qualquer maneira, é necessário que eu ceda, né? Uma boa parte do meu eu, do meu ego, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo, né? Para que o outro consiga se manifestar. Esta, né, é a grande proposta da mediunidade na casa espírita. Então, existem aqueles médiuns sonâmbulos, e a gente já aprendeu que o sonambulismo é um estado de emancipação da alma, não é uma emancipação total, que a emancipação total seria a desencarnação, mas em que o espírito consegue se desprender do corpo e ter uma visão muito interessante, né, bem assim, profunda, né, daquilo que está acontecendo no plano espiritual. Quer dizer, a profundidade também vai depender do seu interesse. Porque se o seu interesse está ligado a alguém, ele vai poder perceber, vai poder estar perto daquele alguém. Se o seu interesse estiver na sua casa, no que está ali à sua volta, ele vai ficar por ali. Mas se ele tiver interesses, né, em aprendizados, em questões espirituais mais relevantes, o sonâmbulo, ele conseguirá ir ali. E quando é que vai ser a mediunidade? A mediunidade sonambúlica é aquele momento que ele entra em contato com outros espíritos. E aí a gente lembra, de uma forma assim bem bonita, daquele fato trazido no Livro dos Médiuns, daquele rapaz ainda, que trabalhava numa farmácia. E ele foi ficando conhecido porque ele dava a doença, o laudo da doença e o remédio. E aí naquele dia chegou alguém e ele deu o laudo da doença. E quando a pessoa esperou para o remédio, né, para a doença, ele falou assim: eu não posso, porque meu anjo doutor não está aqui. E aí Kardec explica, né, que na hora de oferecer, de ver a doença, era uma possibilidade dele, a possibilidade sonambúlica. O que é isso? Ele saía do corpo e ele via como se fosse um raio-x, né, porque aí a matéria, naquele momento, para ele, não opunha um obstáculo, e ele conseguia ver a doença. Vamos até pensar um pouco. Ele conseguia ver e laudar, porque com toda certeza ele teve em algum momento da sua trajetória reencarnatória, né, em outras vidas, a possibilidade desse contato com medicina, né, e quem sabe até com questões científicas mais avançadas até que a do seu tempo. Tudo bem. Mas em relação a trazer o remédio, era um outro espírito que trazia, ditava e ele escrevia. Então, na hora em que ele transmitia a receita, o remédio, nessa hora ele era médium. Na hora em que ele via a doença e dava o diagnóstico, nesse momento era ele sonâmbulo. Percebemos? E aqui ele está falando, André Luiz nos fala, desses médiuns que durante o transe se desligam tanto do corpo, né, que o espírito fica mais ou menos à vontade na expressão das suas dores. Por que mais ou menos à vontade? Porque mesmo o médium desligado do corpo, o espírito vai usar o seu patrimônio, vai usar a sua estrutura. Que patrimônio, que estrutura é essa? Tudo aquilo que ele tem armazenado como valor. Isso é que a gente chama da educação mediúnica, né? A educação mediúnica do médium vai ser acionada naquele momento, né? Então, ele vai ser capaz, então, de passar a mensagem do espírito. Mas ele fala, mesmo quando ele é absolutamente sonâmbulo,
quando ele não guarda lembranças do socorro efetuado, né, semi-desligado lá do seu corpo físico, ele pode governar esses sentidos corpóricos para quê? Para auxiliar melhor. Então a gente lembra na casa de Leon Denis, quando acontece essa questão com esses médiuns, né, e a gente já teve uma experiência assim, a própria espiritualidade da casa fala assim, fica junto ao seu corpo. Fica junto ao seu corpo, controlando as ações do espírito. Então, na disciplina nossa, não existe aquela questão do médium entregar e sair para passear ou para outro aspecto, não. Porque ele tem que participar do trabalho e esse controle, esse cuidado que ele tem, faz parte do aspecto socorrista para aquele espírito que chegou. Então, meus queridos, a gente vai cada vez mais vendo a importância do nosso estudo, a importância da dedicação, a importância da gente se dedicar a essa educação mediúnica mesmo. A gente necessita dessa dedicação para quê? Para ampliar a nossa área de socorro, porque senão a gente acaba se autolimitando e a gente acaba até muitas vezes perdendo a confiança desses trabalhadores espirituais. Ao invés de sermos aquele colaborador, a gente acaba sendo aquela pessoa que vai exigir da espiritualidade um cuidado, uma observação, né? Uma preocupação muito grande pela nossa invigilância, muitas vezes, pelo nosso desmazelo em aprender, armazenar, ouvir, né? E a gente tem muitos meios. O programa está sendo gravado e hoje é o dia de domingo. E durante o dia, lá no Café com Fé, né, nas organizações, do lanche, tudo isso, a gente ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ouvimos na Rádio Rio de Janeiro. E num determinado momento, a gente estava no estudo sistematizado da doutrina espírita com a nossa Isaura Hartz, falando acerca do animismo, né, acerca da incorporação e trazendo uns aspectos interessantes. E ali o grupo escutava, né? E daqui a pouco a gente conversava um pouquinho, aprendíamos, quer dizer, estávamos numa tarefa, mas ali alguns médiuns da tarefa do socorro espiritual, escutando e se instruindo. Olha só, meus amigos. Instruções interessantes, importantes. Então é nisso também que a nossa Rádio Rio de Janeiro, ela presta um papel muito grande. Porque alguns de nós, se não fosse aquela paradinha ali de manhã, ouvindo, né? Mesmo fazendo outra tarefa, mas as mãos trabalhando e os ouvidos atentos, a gente estaria distraído de certos conceitos, queridos. É por isso que a gente às vezes fala assim, mas é tão repetitivo. Mas a gente precisa sempre estar lembrando da nossa necessidade de Jesus e da nossa necessidade do bem, senão a gente acaba se confundindo. E é assim, amigos, estamos nós, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, estamos no capítulo 43, intitulado Atitude dos Médiuns, segunda parte. E André Luiz nos fala assim, não se diga, então, que isso é impossível. Isso o quê? O controle. Desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade. Olha que coisa interessante, gente. Porque às vezes o médium acha que ele é mais médium que o outro se ele fizer cena. Mas a cena é no teatro, né? Na verdade, ali na sua posição de enfermeiro, na sua posição de auxiliar mesmo para o equilíbrio, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ser aquele que controla, aquele que ajuda, não aquele que tumultua, né? Então, quanto mais paz nós tivermos, daí quando falou do preparo, gente, a gente tem que se esforçar para ir para o trabalho em paz. Eu sei que muitas vezes o dia é atarefado, acontecem situações, né, de desequilíbrio, mas sempre é um caminho da nossa casa até a casa espírita. Nem que seja subir uma escada, como é no caso aqui do Teresa Dávila, né? A gente sobe a escada para ir para o terraço, para o centro.
Mas na subida na escada a gente vai respirando e vai orando. Senhor, eu preciso estar bem. Eu preciso oferecer o melhor. Para eu aproveitar esse melhor, esse convívio rico com essa espiritualidade. Para quê? No momento em que eu trabalho, no momento em que eu ajudo, automaticamente eu sou ajudada. Automaticamente, no momento em que eu vibro pelo reequilíbrio, eu também vou me equilibrando. No momento que eu ofereço fluido para o refazimento de alguém, esses fluidos superiores passam através de mim, né? Então, é essa a proposta da tarefa espírita. É o bem integral. Então, a tarefa na casa espírita é para nos ajudar. Agora mesmo, eu estou falando que a gente está num domingo aqui, daqui a pouco tem reunião de diretoria, chegou uma amiga Nadir, né? E a gente teve uma prova muito grande disso na última sexta-feira, que foi uma tarefa na casa espírita de faxina, gente, faxina de organização. Olha só, ninguém recebeu o espírito, não foi nada disso. Mas observem só, meus amigos, uma companheira, médium também, mas que está até afastada da tarefa mediúnica, porque passou um problema sério de saúde e também de uma atuação, né, Nadir? De uma doação espiritual, né? E aí, naquele dia, a gente nem contava, mas ela veio para faxinão. E aí ela falou assim, quando estava assim, na hora de sair, ela com uma dor de ouvido, e ela falou assim, meu Deus do céu, com dor de ouvido, mas eu vou mesmo assim. E ela veio, né? E aí, no final do trabalho, ela falou assim, agora veja só. E a gente, foi até engraçado que todo mundo chamava por ela, né? Fulano, onde foi isso? Onde foi aquilo? Ela assim, deixa meu nome. Quer dizer, olha só, ela foi muito requisitada. E ela, no final do trabalho, ela falou assim, graças a Deus, graças à espiritualidade, eu estou saindo daqui bem. E uma outra pessoa que viria, era importante ela vir, ela não veio. E aí, ela não vindo, o que aconteceu, gente? Porque na hora de sair ela se sentiu mal. Olha só. E aí eu lembro muito daquela questão do Paulo Cordeiro, do amado Paulo Cordeiro, que falava, se eu estou bem eu venho à casa espírita, se eu estou mal eu não falto. Por quê? A gente, é claro, gente, que se eu estou com uma questão cardíaca, uma situação séria assim, eu não vou para a casa espírita para desencarnar lá e causar um transtorno no ambiente. Mas, às vezes, a gente tem alguns impactos que, na verdade, vão enfraquecer a nossa fé, vão testar a nossa fé. E aí a gente tem que colocar isso. Quantas vezes que eu falava que eu não ia, eu acabei indo e saí melhor. E quantas vezes que eu ia, e aí eu acabei não indo, e fiquei para descansar, e achei que ia ficar melhor, e no final o tempo passou, e não adiantou nada. Então a gente tem que parar e analisar a vida, analisar os fatos, o bom senso. Mas sabendo que a tarefa é reequilíbrio, refazimento, nunca para agitação e teatralidade. Tá? Desobsessão muito séria, porque a dor do outro, ela não é piada. A dor do outro, né? Ela não é deboche. A dor do outro é uma dor que tem que ser respeitada. E aí ele vai falando assim, né? Nesse sentido, vale recordar que a média de incorporação normal e média de incorporação ainda obsidiado. Olha só. E sempre que um médium dessa ou daquela espécie se mostra obsidiado, necessita de socorro espiritual através de esclarecimento, emparelhando-se com as entidades perturbadas, carecentes de auxílio. Ontem, eu vinha do Leão Denis, da reunião da noite, e aí vinha uma pessoa conversando de uma outra casa. E ela falou assim, quanto tempo aqui para ser médium? Aí eu falei assim, a gente pelo menos estuda a codificação, né? E esse tempo de estudo, dependendo da pessoa que quer, vai para 5 a 6 anos. Aí eu falei assim, não, na casa tal, 4 anos é mais rápido, porque às vezes o médium chega muito ostensivo e precisa ser colocado logo no trabalho. Olha, muito ostensivo muitas vezes, quer dizer, muito obsidiado. E eu lembro de uma entrevista que nós temos aqui, vocês podem procurar, foi do pessoal do grupo do Humildade e Amor, que é uma casa espírita amada, muito amada, na rua Cisplatina, em Irajá. Então, eu falava com o diretor
da atividade mediúnica da casa. E ele falava que a pessoa chegava naquela perturbação toda. Então, o que acontece? Ela era encaminhada para reunião pública, para passe, né? Passe, muita reunião pública, tudo isso. E aí ele falava, olha a estatística, gente, que mais de 80% daquelas pessoas que apresentavam desfigurações mediúnicas, após o tempo de tratamento, elas ficavam na casa e eu fazia outro trabalho, ou na secretaria, ou na evangelização, tudo isso, e algumas falam assim, eu não estava assim, eu não sinto mais nada do que eu sentia. Na verdade, não era indício de trabalho mediúnico, mas era obsessão. Olha como é que o estudo vai auxiliando o médium a se colocar. Quer dizer, se esse médium obsidiado, ele é colocado logo no trabalho, ele vai se emparelhar com as entidades perturbadas carecentes de auxílio. Então, ao invés de auxiliar, ele vai ser mais um perturbado. E aí ele vem dizendo, realmente, em casos determinados, o medianeiro da psicofonia não pode governar todos os impulsos destrambelhados da inteligência desencarnada que se comunica na reunião. Como nem sempre, o enfermeiro logra impedir todas as extravagâncias da pessoa acamada. Contudo, mesmo nessas ocasiões especiais, o médium, integrado em suas responsabilidades, dispõe de recursos para cooperar no socorro espiritual em andamento, reduzindo as inconveniências ao mínimo. Então, todos nós, como médiums, sabemos que às vezes a situação é difícil mesmo. O espírito é impulsivo, o espírito tem uma dificuldade que se parece com a nossa, então o controle não é tão fácil, né? Mas mesmo assim, a gente tem que colocar na cabeça assim, eu quero controlar, eu preciso controlar. E entendendo que o trabalho é da espiritualidade superior, a gente vai saber que tem um comando superior ali. É por isso que a gente não pode se arvorar em realizar trabalho mediúnico sem um anteparo, né? Sem um auxílio eficiente da casa espírita. Porque senão a gente se perde, né? Na nossa casa fica difícil, na casa do vizinho, na casa do amigo, no meio da rua, fica difícil. Mas na casa espírita, toda casa espírita, gente, tem uma direção espiritual superior, toda casa espírita séria. Então, quando eu me coloco no trabalho mediúnico, sob o anteparo dessa espiritualidade superior, automaticamente tem uma coisa chamada proteção. E é essa proteção que vai fazer, mesmo naquela hora em que eu não posso, em que eu não consigo, em que está muito difícil, eu vou ter uma referência, vou chamar assim, amigos espirituais, me ajude. E aí eu chamo o mentor da casa. Aí eu aprendi através do estudo que eu tenho um espírito protetor, um anjo guardião. E aí eu peço a ele. E assim, gente, a gente vai se fortalecendo para ser alguém que ajuda, ao invés de ser alguém que complica na tarefa mediúnica. Porque muitas vezes a gente é instrumento da complicação. Quando eu começo a fazer exigências, quando eu começo a criar problemas, quando eu não me ajusto à disciplina. Eu estou lembrando de uma amiga muito amada do coração, a nossa Eulina, que teve um momento que pela gravidez de uma das filhas, né, que teve gêmeas, tudo isso, ela foi ajudar lá a cuidar das filhas. E aí, nada mais justo, né? Mesmo assim, mantendo os estudos todos, mantendo tudo, mas ela se afastou da tarefa mediúnica. Quando ela voltou, ela virou e falou assim, eu vou ficar sentada nessa reunião de aclimatação até a hora em que vocês acharem que eu posso subir para a sala. E ela ficou mais de 3 meses sentada ali, gente, para depois ir para o trabalho. Olha o senso da disciplina, coisas que se aprende na casa espírita. Então, que a gente possa valorizar esses momentos e repensar sempre qual será a minha melhor atitude como médium, como auxiliar de Jesus. Pensemos nisso, amigo. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.